Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Essa é a nossa edição especial de número 150 e, por isso, hoje os comentários ficarão por conta de ministros do STF, esses autênticos detentores da opinião suprema sobre os problemas do Brasil. Você sabe o que pensam ou o que pensavam alguns dos nossos altos magistrados sobre a corrupção na era petista? Bom, como eu fui desautorizado a emitir a minha própria opinião, eu decidi recorrer a eles para melhor descrever esses escândalos. Afinal de contas, é improvável que essas ilustres autoridades judiciárias mandem tirar do ar suas próprias declarações e falas sempre tão eloquentes, ponderadas e pertinentes. Como todos já sabem, nessas eleições, nosso programa opera sob escancarada censura. O boletim de hoje, como tantos outros, foi redigido e gravado com restrições, conforme a imposição do Grupo Jovem Pan, em reação a uma polêmica decisão do TSE. Para ter acesso ao conteúdo completo das minhas falas, inscreva-se no canal Caio Coppola no YouTube e não deixe de clicar no sininho para ativar as notificações. Para quem me acompanha no Instagram, pelo @Boletim Coppola, eu peço uma gentileza. Por favor, marque advogados, promotores, procuradores, juízes, desembargadores, defensores públicos, delegados, policiais, cartorários e outros bacharéis em direito que você conheça. Será muito interessante saber a opinião deles sobre o tema de hoje. Em decisão recente, o Tribunal Superior Eleitoral, tribunal irmão do STF, proibiu que alguns fatos envolvendo Lula da Silva fossem objeto de crítica e análise. Além disso, o TSE impediu que alguns termos de natureza penal fossem utilizados para descrever o candidato petista à presidência da República. Segundo a Justiça Eleitoral, a caracterização de Lula como ladrão ou corrupto, por exemplo, violaria o princípio da presunção de inocência, a ideia de que ninguém pode ser considerado culpado até a conclusão da ação penal e seus infindáveis recursos. Lula, por sua vez, se declara inocente e se considera, aspas, a viva alma mais honesta desse país. Contudo, no auge da Operação Lava Jato, muito antes de concluído o devido processo legal e antes mesmo de proferidas as sentenças condenatórias contra Lula e seus aliados, ministros do Supremo Tribunal Federal já se manifestavam publicamente denunciando e criticando a corrupção durante os governos do PT. Eles tinham se tornado donos da Petrobras. Esse era o método de governança. Infelizmente, para eles, e felizmente para o Brasil, deu errado. Isso revelou, e nós estamos nesse caos por conta desse método de governança corrupta. Nós temos hoje, como método de governança, um modelo cleptocrata. Percebam que nessa entrevista de 2015, o ministro Gilmar Mendes não classificou as administrações petistas como uma democracia, mas sim como uma cleptocracia, um governo gerido por ladrões, tendo a corrupção como finalidade. Segundo o ministro, havia um plano perfeito para o PT se eternizar no poder, uma estratégia criminosa que envolvia mais de 2 bilhões de reais desviados da Petrobras, dinheiro suficiente, ainda segundo o ministro, para financiar eleições ilegalmente até o ano de 2038. Bom, em 2016, o mesmo Gilmar Mendes impediu a posse de Lula como ministro do governo Dilma Rousseff, também do PT. Segundo a decisão cautelar, havia evidências de que a indicação visava fraudar investigações criminais, impedindo a eventual prisão de Lula por ordem do juízo de primeira instância. No caso específico, eu até anotei isso na minha liminar, o que ressai é pelo menos a impressão de que pode ter ocorrido mesmo um crime, não um crime de responsabilidade, mas um crime mesmo do Código Penal, que é o crime de falsidade. Não é? A possibilidade de que tenha havido, de fato, a declaração falsa da posse do presidente Lula. Impedido de assumir o cargo, Lula perdeu o foro privilegiado, foi julgado em primeira, segunda e terceira instâncias por 10 juízes, desembargadores e ministros, foi condenado e preso em 2018. No ano seguinte, devido à mudança no entendimento do STF sobre prisão após julgamento de segunda instância, Lula foi solto, como vários outros condenados por corrupção, e algum tempo depois, suas ações penais foram anuladas em controversa decisão do Supremo. Ato contínuo, em razão da sua idade avançada, alguns delitos prescreveram e a justiça brasileira perdeu seu direito de punir Lula, ainda que os crimes tenham existido de fato. Ano passado, em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro Gilmar Mendes foi indagado sobre a alegada inocência de Lula da Silva. Aspas. Anular as condenações impostas pela Lava Jato ao ex-presidente Lula legitima o discurso do PT de que ele não praticou corrupção? Resposta de Gilmar Mendes. Não. Ou seja, não significa que ele não praticou corrupção.
O que o tribunal está mandando é que o juiz competente processe e julgue as denúncias. É isso, não foi uma absolvição. Nesse mesmo sentido, ao justificar por que votaria em Jair Bolsonaro e não em Lula da Silva, o ex-ministro do Supremo, Dr. Marco Aurélio Mello, nos ofereceu uma explicação complementar sobre a situação penal do candidato do PT. Como ex-juiz, não poderia jamais votar em alguém que, primeiro, foi presidente durante 8 anos, deu as cartas durante 6 anos no governo Dilma e que foi condenado em 4, se não me falha a memória, 4 processos crime por delito contra a administração pública. Disse, mas os processos foram anulados. Ele não foi absolvido pelo Supremo. Os processos foram anulados pelo Supremo. Mas o Supremo resolveu ressuscitar politicamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sobre esse último trecho da fala do ex-ministro Marco Aurélio, sugerindo que o STF estaria atuando de forma parcial e partidária, vale lembrar que o jornal O Globo, em editorial recente, classificou o ativismo do Supremo como um risco preocupante à democracia, acrescentando que a impressão que a corte tem transmitido é a de que o tribunal se tornou um, aspas, partido de oposição ao atual governo. Mas voltando às falas do doutor Gilmar Mendes, é preciso reconhecer que alguém está faltando com a verdade nessa história. Ou Lula ou o próprio ministro do STF, o que seria gravíssimo. Afinal de contas, as entrevistas do magistrado em 2015, 2016 e 2021 desmontam completamente as 3 principais narrativas da campanha petista sobre o tema da corrupção. Primeira narrativa, a de que Lula é inocente porque foi absolvido pelo STF. Segunda narrativa, a de que Lula e seu partido sempre ajudaram as autoridades na apuração dos crimes. E terceira narrativa, a de que a corrupção no governo petista era apenas pontual e aleatória. A respeito desse último tópico, a natureza e a dimensão da corrupção durante o lulopetismo, vale a pena ouvir a opinião do então ministro da Justiça, agora integrante do STF, presidente do TSE, doutor Alexandre de Moraes, em 2016. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Nessa fala contundente, o ilustre ministro nos leva a refletir sobre os malefícios da corrupção. Imagina quanta coisa poderia ter sido feita pela segurança, pela saúde, pela educação dos mais pobres, não fossem os bilhões de reais desviados durante os governos petistas nas décadas passadas. Mas enfim, eu fiz questão de selecionar declarações dos ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, porque esses magistrados não foram indicados ao STF por governos do PT. Eles foram nomeados respectivamente por Collor, FHC e Temer. Eu imagino que dessa maneira a opinião deles sobre os governos Lula e Dilma tenda a ser um pouco mais imparcial que as dos seus colegas. Mas claro que isso é só uma especulação. Infelizmente, como eu já expliquei mais cedo, por motivo de censura, eu estou impedido de registrar a minha própria opinião sobre a corrupção durante o lulopetismo e o caráter dos principais políticos implicados nesses escândalos antidemocráticos. Contudo, me consola o fato de que você ainda pode manifestar a sua opinião e o seu veredito sobre a corrupção no país. Basta comparecer às urnas no próximo domingo, dia 30 de outubro. Muito obrigado, não percam esperança no Brasil e fiquem com Deus.